Salve nação! E aí, como é que vocês estão? Jame aqui na área, sejam muito bem-vindos ao Jame React. Cara, como vocês estão curtindo muito vídeo de Kimetsu sobre curiosidade, tô trazendo aqui um vídeo surreal demais. Sei que vai ser um mega spoilerzão, acho que nessa conta acho que a galera já sabe. Fechou? O vídeo é do canal Jovem Otaku, eles estão mandando pra gente assim, ó. O caçador que quase matou o Muzan e foi bonito, por isso em Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Fechou? Então se inscrevam, deixem o like no vídeo, ativem o sininho de notificações, link na descrição do vídeo, no Instagram dos nossos canais de react e do curso Desenho Animes. Se borotou? Bora lá saber sobre mais de Kimetsu. 3, 2, 1 e bora! Bora! O Muzan é o Oni mais poderoso de todos, e ele já viveu por muitos anos. Na sua vida ele lutou com vários caçadores e sempre matava eles sem dificuldade nenhuma. Mas teve um caçador que foi diferente. Por isso, nesse vídeo, eu vou te contar sobre o caçador que humilhou o Muzan. Esse caçador botou tanto medo no Muzan que fez ele se esconder até a sua morte. Então fica até o final do vídeo pra você descobrir. Cara, esse canal é muito foda, velho. Vocês estão curtindo bastante, então já sente o like e comenta embaixo. Nunca sentia medo de nenhum caçador, cara, já que pra ele era fácil demais vencer. Mas o que ele não esperava era que surgiria um caçador muito mais poderoso do que ele. Ele era quase tão forte quanto o seu like, mas não vamos tão longe. O seu like ainda é a força mais poderosa de todas. Então deixa o seu like no vídeo, porque realmente é uma força muito grande pra mim. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você nunca perde nenhum vídeo novo do canal. E sempre vai receber vídeos interessantes sobre animes. Mas então, vamos ver como isso aconteceu. Muito tempo antes da história principal, em uma família nasceram gêmeos. Naquela época, o povo ainda era muito supersticioso, e eles acreditavam que gêmeos eram um sinal de má sorte. E pra piorar ainda, um dos gêmeos nasceu com uma marca de nascença na testa, fazendo seu pai querer mandar ele para o templo para se tornar um monge, quando ele fizesse 10 anos de idade. Assim então, os dois garotos cresceram de formas muito diferentes. O garoto da marca, o Yorite, ficava isolado e nunca participava de nada, enquanto seu irmão, o Mishikatsu, seria o herdeiro da família. O Yorite, desde pequeno, já tinha habilidades especiais que ninguém mais possuía. Ele tinha uma habilidade física impressionante e podia aprender qualquer coisa apenas olhando. Além também de poder ver o mundo transparente. Assim, então, ele conseguia ver todos os músculos e articulações de qualquer ser vivo. Um dia, enquanto o Yorite estava vendo seu irmão treinando, o treinador do Mishikatsu, o seu irmão, decidiu dar algumas aulas para o Yorite. E mesmo nunca tendo tocado em uma espada antes, assim que o Yorite pegou a espada, ele atacou e derrotou o treinador do seu irmão. Uma coisa que nem mesmo seu irmão, que já treinava há muito tempo, conseguiu fazer. Então, depois de descobrir isso, o pai dos dois irmãos decidiu fazer do Yorite o novo herdeiro da família, e o Mishikatsu seria enviado para o templo no lugar dele. Não querendo isso para o seu irmão, o Yorite fugiu de casa e disse para o Mishikatsu que iria para o templo antes do seu pai fazer dele o novo herdeiro. E assim, se despedindo, ele fugiu correndo direto por um dia e uma noite sem parar. Então, depois de correr muito, o Yorite encontrou uma garota nas montanhas que tinha perdido seus pais e não queria mais morar sozinha. Então, com isso, o Yorite foi morar junto com ela. E depois de 10 anos, os dois se casaram e ela ficou grávida do Yorite. Assim que estava chegando a hora do bebê nascer, o Yorite saiu de casa para chamar uma parteira e disse que voltaria antes de anoitecer. Porém, ele acabou atrasando, ajudando um senhor que ele encontrou no caminho, e só voltou para casa depois que o sol já havia se posto. Assim que ele chega na sua casa, ele encontra a sua esposa e o seu filho, que ainda nem tinha nascido, mortos ali no chão. Em choque, ele segurou o corpo da sua família por 10 dias seguidos, até que um caçador de Oni apareceu na sua casa. Então o Yorite descobriu que existiam monstros soltos à noite, e que a sua família tinha sido morta por um deles. Isso levou o Yorite a pegar a sua lâmina e se tornar um caçador de Oni. Como o Yorite já possuía habilidades especiais, ele se tornou um caçador muito poderoso e desenvolveu um novo estilo de luta usando a sua respiração, que ele chamou de respiração do sol. Como nenhum outro Hashira do esquadrão conhecia esta técnica do Yorite, ele treinou cada um deles separadamente.
e cada Hashira adaptou o estilo com seus pontos fortes e fracos. Assim então surgiram a respiração da água, a respiração do trovão, a respiração das chamas, a respiração da pedra e a respiração do vento, as 5 respirações elementais. O Yorite inovou todo o esquadrão de caçadores com esse seu estilo de luta, e fez dessa época a época de ouro dos caçadores Jonis. Então em um dia, enquanto caçava um Oni, o Yorite se encontra com Muzan Kibutsuji, o Oni progenitor e o maior inimigo dos caçadores Jonis, e a Tamayo estava junto com ele. Assim que viu Muzan, o Yorite sentiu toda a sua maldade desenfreada, e foi aí então que ele percebeu que o motivo dele ter nascido com habilidades especiais foi para derrotar o Muzan Kibutsuji de uma vez por todas. Com isso, Muzan fala que já não tem mais interesse em espadachins usuários de respiração, e então ele transforma os seus braços em tentáculos com lâminas e ataca o Yorite. Enquanto desviava, o Yorite podia ouvir todos os bambus atrás dele sendo cortados. Ele percebe que o Muzan é muito mais veloz que qualquer outro Oni que ele já enfrentou, e percebeu que qualquer ataque que acertasse nele o mataria, nem mesmo se fosse um simples arranhão. E vendo isso, o Yorite sentiu medo pela primeira vez em toda a sua vida. Com isso, vendo o mundo transparente, o Yorite percebe que o Muzan tem 7 corações e 5 cérebros, que ficavam mudando constantemente de posição dentro do seu corpo. Neste momento, o Yorite percebe que as suas técnicas atuais não vão ser o suficiente para derrotar o Muzan. Então ele começa a atacar o Muzan, usando todas as formas da sua respiração em sequência sem parar. Ao todo ele possuía 12 formas, e cada forma destruía um órgão vital do Muzan. Essa combinação de todas as formas anteriores ficou conhecida como a 13ª forma da respiração do Sol. Esse ataque deixou o Muzan muito confuso, porque além de estar com seu corpo todo cortado, ele também não conseguia se regenerar, e segurava a sua cabeça para ela não cair, mas ela não estava se reconectando com o corpo. Então com isso, o Yorite, olhando para o Muzan, pergunta o que a vida era para ele, mas o Muzan estava com tanta raiva que nem respondeu. Com isso, o Yorite se vira para Tamayo e fica surpreso porque ela tem um brilho de esperança nos olhos. Então ele decide acabar com o Muzan de uma vez por todas. E assim que ele dá um passo em direção ao Muzan, ele ouve um som de dentes rangendo, e o corpo do Muzan se explode em 1800 pedaços de carne. Como o Yorite foi pego de surpresa, ele só conseguiu destruir 1500 desses 1800 pedaços de carne. Porém, esses pedaços que fugiram se juntaram formando uma cabeça para o Muzan se regenerar de novo. Apesar de não conseguir matar o Muzan, o Yorite botou tanto medo nele que ele se escondeu e não saiu do seu esconderijo até que o Yorite morresse. E mesmo depois da morte do Yorite, o medo de que um novo sucessor da respiração do Sol pudesse surgir ainda acompanhava o Muzan. Depois da fuga do Muzan, a Tamayo começa a chorar porque percebe que o Muzan aprendeu a evitar a morte por decapitação. Então ela grita o nome do Muzan, amaldiçoando ele. Depois de fazer isso, ela percebe que mesmo falando o nome do Muzan, ela não morreu. Então ela percebe que está livre da sua maldição pelo Muzan estar muito fraco. Com isso, o Yorite se aproxima dela, mas não a ataca. Então a Tamayo decide contar tudo sobre o Muzan para ele. E como agradecimento pela ajuda, o Yorite deixa a Tamayo ir embora, dizendo que confiava nela. Logo depois disso, vários caçadores vieram contar para o Yorite que o seu irmão, o Mishikatsu, havia traído a organização dos caçadores e tinha se tornado um Oni. Com isso, o Yorite assumiu a responsabilidade pela traição do Mishikatsu, também por não conseguir matar o Muzan e por deixar a Tamayo, que era um Oni, escapar. Alguns caçadores até mesmo falaram que ele deveria tirar a própria vida, mas o líder da organização não permitiu isso. Em vez disso, ele apenas permitiu que o Yorite fosse banido do esquadrão. Depois de ser banido, o Yorite foi conversar com um amigo seu. Esse seu amigo se chamava Sumiyoshi, e foi a primeira pessoa da linhagem da família Kamado. Os dois eram muito amigos, e o Yorite tinha ensinado para o Sumiyoshi a respiração do Sol.
e também tinha lhe dado os seus brincos de Hanafuda. Assim então, enquanto o Yorichi ia embora da sua casa, o Sumiyoshi, percebendo que seria a última vez que ele o veria, grita com ele dizendo que nunca vai deixar as formas da sua respiração serem esquecidas, e que vai passar ela junto com os brincos de Hanafuda para os seus descendentes como uma herança de família. Com isso, o Yorichi se vira e dá um sorriso agradecendo e acenando para ele. Assim então, o Yorichi foi embora. Mas apesar de ter sido banido do esquadrão de caçadores, o Yorichi ainda continuou caçando Oni sozinho até o fim da sua vida. E o Sumiyoshi cumpriu a sua promessa e fez da respiração do sol uma herança de família, com os usuários sempre passando para os seus descendentes. Porém, o Muzan guardou tanto ódio e medo do Yorichi que saiu caçando todos da linhagem Kamado que possuíam a respiração do sol. Ele matou o Sumiyoshi, matou os seus filhos e várias outras gerações. Caraca. A única maneira que a família achou de se esconder foi indo morar em uma casa isolada em cima de uma montanha. Mas mesmo assim, o Muzan ainda os encontrou, mas desta vez um pouco mais confiante. Ele tentou transformá-los em Onis, e foi assim que toda a família do Tanjiro foi morta, e que a Nezuko se tornou um Oni. E o resto da história vocês já conhecem. Cara, que história foda, mano. Uau, surreal. Cara, eu só achei muito pesado dele, tipo, dos caras querendo matarem ele, porque ele deixou Tamayo viva, ok, Oni, tipo, de não ter conseguido... Mano, esse cara praticamente derrotou o Muzan. Só não derrotou completamente pelo lado do cara se explodiu, tá ligado? Mas, cara, foi incrível. Cara, o canal do Jovem Otaku é sensacional. Curti demais. Achei muito da hora. Pra quem não conhece a obra, Kimetsu é uma obra sensacional, mano. E essas histórias animadas vai ser incrível. Então, acho que vai ter mais um prolongo. É que talvez eu acho que Kimetsu vá pra quinta temporada, eu acho. Não sei quantos episódios vai ser nessa. Provavelmente é 20. Então, no caso, não sei se esse arco já vai terminar por agora pra vir um outro, tá ligado? Acho que, se eu não me engano, vai vir o arco da Vila dos Ferreiros, se eu não me engano. Mas, mano, curti demais, tá de parabéns. História incrível. E, cara, não sei porque o Tanjiro se parece tanto que o Yorichi, sabendo que os dois não são da mesma família. Tipo, o Tanjiro lá do Kamado. E quem é da família do Yorichi, pra quem não sabe, é o Tokito, o lá da Neva. Ele é descendente do irmão do Yorichi, que é o que agora se tornou o Konkushibo, tá ligado? Então meio que é neto, sobrinho do Yorichi, na minha opinião. Mas, cara, curti demais, ficou incrível, sensacional. Caso você queira saber mais sobre o canal Jovem Otaku, vai ter link do vídeo original. Vão lá conhecer o canal dele, que é sensacional. Link na descrição também do meu Instagram, dos nossos canais de React e do curso Desenho Animes. Show? Então até a próxima. Fui! É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco.